Olá, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui para mais um podcast católico. E hoje trataremos de um assunto polêmico, mas necessário, tendo em vista que gera dúvida entre muitos católicos ainda, acerca do uso das bebidas alcoólicas, principalmente ao que diz respeito à cerveja. De um lado, temos os protestantes levados por um escrúpulo errôneo que chegam a afirmar que a cerveja é uma bebida dos infernos. Do outro lado, temos sim uma cultura em nosso país que gera uma falta de temperança. A virtude da temperança é aquela virtude que leva ao equilíbrio do prazer. Sem dúvida, sabemos, não negamos, que em muitos lugares do nosso país, tantos bares abertos, com a finalidade única de embriagarem-se. Então, embriagar-se, sem dúvida, será condenado pela postura católica e pela postura cristã, certo? Mas hoje vamos esclarecer acerca deste bem sensível, Este bem sensível que, muito pelo contrário, não há problema algum tomar cerveja, não há problema algum tomar vinhos, não há problema algum tomar uísque e qualquer outro tipo de bebida alcoólica. O que tem problema é perder a temperança, o equilíbrio racional acerca deste bem sensível. Isto sim, sempre pregaremos contra a embriaguez, sem dúvida. Porém, é lícito a um cristão tomar bebidas alcoólicas? É lícito a um cristão tomar cerveja sem paganizar-se, sem tornar-se um mundano? E aqui nós vamos assim responder aos cristãos que ouvem este podcast. E sem dúvida, acredito eu que este podcast pode ajudar bastante a muitos que são levados por uma dúvida escrupulosa, e aí sim podemos acabar até pecando gravemente por julgar tantas situações e tantas pessoas, achando que aquilo seja um ato ilícito, onde não tem nenhuma ilicitude, certo? Então, vamos começar, em primeiro lugar, por um conhecimento histórico acerca da própria cerveja. Aonde que surgiu a cerveja? Alguns pesquisadores apontam que ela surge na região da Mesopotâmia. A região da Mesopotâmia é hoje, atualmente, o Iraque, o país do Iraque. E a cerveja teria surgido entre um povo chamado Sumérios, que era um povoado da própria Mesopotâmia. E data mais ou menos a 2000 anos antes de Jesus Cristo, o surgimento da cerveja. E 40% da produção dos cereais destinavam-se às cervejarias, chamadas casas de cerveja, que era mantida por mulheres. E depois essa bebida ficou muito famosa, porque, ao contrário de hoje em dia, a cerveja tem um gosto mais amargo. Nós vamos depois tratar acerca disso, mas naquele tempo a cerveja ela tinha um gosto mais adocicado, Então a cerveja atraía muitas pessoas ao uso da própria, e assim ficando cada vez mais popular no próprio Oriente, até que a cerveja se estende até o Egito, onde a sua popularidade irá se expandir ainda mais.
E muitas das vezes nós sabemos por estudos também, né, de pesquisadores acerca desse povo, né, egípcio, que tantos escravos que trabalhavam para os senhores, para o faraó, eram pagos, né, tanto com comida, isso nós sabemos pela própria Sagradas Escrituras, né, o povo em troca de trabalho, né, o faraó assim dava como pagamento a este povo, né, alimento, né, tanto que Moisés, quando estava atravessando o deserto, né, o povo constantemente reclamava a Moisés, né, que no Egito estava melhor, porque no Egito eles comiam pelo menos pratos com cebola, né, enquanto no deserto, né, comiam um alimento árido, né. Então, e os historiadores falam, né, que um dos pagamentos que se dava ao povo era a cerveja, né? A cerveja também era uma das formas de pagar, né, ao trabalho. E a cerveja, ela era muito mais substancial, né? Ela era muito mais densa, encorpada do que a cerveja atual, né? Então a cerveja de fato alimentava bastante as pessoas, né? E depois a cerveja se expandiu pela Babilônia, né? Toda a região da Babilônia também, que é hoje o Iraque, né? Aquela região do Iraque, e assim foi se expandindo e se popularizando, né, a cerveja. Muito bem, não vamos aqui nos ater ao contexto apenas histórico mais primitivo, porque a cerveja ela foi se espalhando pela África, né? A cerveja foi se espalhando pela região da Síria, né? Existe até hoje lá no Egito, ao longo do rio Nilo, né, pessoas que fabricam a cerveja com uma técnica que ainda remonta ao tempo do faraó, por exemplo, né? Mas também a cerveja chegou a Israel, né? Chegou ao Líbano, a Israel, e percebemos, e aqui trata-se do fundamento mais cristão, né? Porque vamos perceber que mais tarde a cerveja ela terá uma identidade católica, né? E talvez seja também por isso que muitos protestantes acabam, né, como que denegrindo a imagem da própria cerveja, sabendo também da história que a cerveja tem dentro dos mosteiros, né, dentro da vida contemplativa, religiosa, né, e depois, né, no tempo medieval, nesses mosteiros, a grande venda de cervejas por toda a Europa, né? Cervejas e vinhos, né? Por toda a Europa. E vamos pegar então, em primeiro lugar, o fundamento, a autoridade, né? A palavra de autoridade, que são as Sagradas Escrituras, né? A própria Bíblia. Então vamos encontrar no livro do Deuteronômio, né? Capítulo 14, e está no versículo 25, aonde diz as Sagradas Escrituras: Tu os venderás e com dinheiro em tuas mãos irás ao lugar que o Senhor teu Deus tiver escolhido. Com dinheiro comprarás tudo o que desejares, bois ou ovelhas, vinho ou cerveja, enfim, tudo o que desejares. Bom, esta aqui é uma tradução, obviamente, da Sagrada Escritura, do original, né? Outras traduções trazem bebida fermentada, né? Que, ao ver de muitos tradutores, uma bebida fermentada equivale à própria cerveja, né? No tempo mesmo que já era produzida, né, entre os egípcios e também entre o povo hebreu, né? Os historiadores também comprovam, né, que entre o povo hebreu também já era comum tomar cerveja,
assim para refrescar-se, tal como o vinho, né? Como era chamado mais na antiguidade também, né, do suco de cevada, né, assim chamado. E depois nós vamos citar aquela passagem mais famosa acerca do vinho nas bodas de Caná, né? A gente sabe que estava em festa, né? E foi o primeiro milagre de Jesus, foi a multiplicação do vinho que estava a acabar nas bodas, né? Então, porque o vinho era uma bebida tal como hoje o refrigerante, né? Para a nossa cultura americana. E estava a acabar e significava, naquele tempo as festas chegavam a durar semanas, né, de casamento. Seria uma vergonha para os noivos, né, acabar a bebida, né? E assim Nosso Senhor se compadece da vergonha daqueles pobres, talvez pobres noivos, né, que não tiveram tanto dinheiro para comprar, né, todo o material para favorecer aqueles dias de festa, né, que eram dias de festas, né, que comiam, dormiam, né, bebiam também. E Jesus multiplica o vinho, né, inclusive é elogiado, né, por aquele mestre Sala, que ele é como que um degustador, né, ele vai como que garantir a qualidade, né, da comida e da bebida durante a festa, eram contratados. E aí o Evangelho de São João, né, vai dizer que ele diz aos seus servos, né, mas guardaram o melhor vinho para o final, né? Então Jesus, além de fazer um milagre, ele fez um vinho delicioso, né, um vinho de um ótimo sabor, né? E depois outras passagens da própria Escritura, né, Jesus vai retomar também, né, para assim falar do vinho, né? Nosso Senhor fala do vinho também, né, na própria linguagem de parábolas, né? Então, isto significa, né, que não cabe aqui diabolizar, né, uma coisa que percebemos que na própria vida de nosso Senhor Jesus Cristo, né, era algo tranquilo e normal, né? A pergunta: Jesus tomava vinho? Claro, sim. Na própria ceia, né, quando Jesus oferece o seu sacrifício, nós sabemos que não é mais vinho, né? A igreja professa a verdade acerca da Eucaristia, né? O pão e o vinho tornam-se o corpo verdadeiro e o sangue verdadeiro de Jesus, né? Mas a matéria, né, que se tornará o sangue, Jesus elege o vinho, né, oferecendo aos apóstolos em um cálice, né? Então não há por que nós diabolizarmos uma bebida alcoólica, né? Sem dúvida, todo excesso ele é ruim, né? Todo excesso é pecaminoso, né? Existe o pecado capital que nós chamamos gula, né? E a virtude oposta à gula é a temperança, né? Então, mesmo seja bebendo, seja comendo, nós podemos pecar contra a gula, né? Pessoas que comem doce demais podem cometer um pecado contra a temperança. A temperança é justamente esse equilíbrio racional ao prazer, né? É o justo equilíbrio do prazer, né? Então, também é errado uma pessoa que coma doce demais, né? Acaba prejudicando a sua própria saúde. Sem dúvida que as bebidas alcoólicas devem ter uma maior responsabilidade. Nós sabemos e não negamos, né? Porque elas podem se tornar mais perigosas e podem gerar um estado de inconsciência, né, no ser humano, onde este pode ser levado, né, a fazer tantos atos contra a própria razão, né, e tornando-se assim um perigo mesmo no caso da embriaguez, né, e tantos casos que nós sabemos de pessoas, né, que acabam virando doentes, né, acerca do álcool. Mas temos que distinguir, né, uma coisa da outra, né? Então,
Não é pelo fato de que algumas pessoas, levadas por um contexto cultural